com os meninos assim, mesmo que você seja os caras, aqui tem muita operador. Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, já vamos começar uma aula aqui sobre o regimento interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu falava, tinha um colega meu lá no exército mesmo, o coronel falou assim, não adianta você só trabalhar bem, você tem que mostrar que você trabalha bem, que você tem que anunciar para o pessoal saber. Aqui eu sei que tem muito operador aqui, ó, gente fina, mas às vezes, não sei se você vê como é que o pessoal conhece o movimento daquele negócio. Cara, eu vou te falar uma coisa, o que eu te falei pra você. Para de cuidar dos ratos e crie cascavéis. Vamos lá, né? Pode iniciar então? Pode iniciar aí, vamos lá. Bom dia, tudo bem? A gente vai começar a aula aqui agora, Regimento Interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, beleza? Simbora aqui com o Velho Galante. Testando o áudio, eu comecei o vídeo um pouquinho antes, para vocês darem uma olhada nos bastidores, entenderem um pouco aqui a nossa dinâmica, tá legal? Mas vamos lá. Beleza, mano? Fechado, simbora! Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência com você no nosso curso. Simbora falar de regimento interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Eu recebi algumas perguntas lá no meu Instagram, @professor Eduardo Galante, outras no fórum, o pessoal me perguntando, professor, o senhor acha que este assunto estará na prova? Não, eu não acho, eu tenho certeza. E se você acertar as questões relacionadas ao regimento interno, isso será um grande diferencial para que você consiga um resultado satisfatório, tá bom? Bem, em relação ainda ao nosso curso, uma outra pergunta que eu recebi novamente por diversas vezes. Vocês me questionando, professor, sem qualquer juridiquês, o que é um regimento interno? Olha, sem qualquer juridiquês é o seguinte, o regimento interno, ele fala sobre um órgão, fala o que é aquele órgão, qual é a composição daquele órgão e quais são as atribuições de cada uma ali, vamos colocar, das seções, cada uma daquelas partes da estrutura ali da composição, fala o que cada uma faz. É isso que faz o regimento. Regimento tem a ver com funcionamento, tem a ver com composição. É isso que nós estamos estudando, tá bom? E é claro, você sobreviveu à nossa primeira aula, onde eu trouxe para você a natureza jurídica do nosso conselho. Falei para você sobre a composição, né, no caso do conselho como um todo. Falei um pouquinho também da composição da diretoria. Lembra que eu falei? Então, falei também sobre as eleições, o quantitativo de conselheiros. Eu tenho certeza que você guardou isso tudo, está na sua mente pronto para ser aplicado. Ótimo! Vamos dar sequência? Nós vamos entrar agora na fase do nosso curso, que é uma fase que muitos candidatos detestam, e a banca sabe disso. E por isso mesmo, o que a banca faz? Joga na nossa prova. Nós vamos entrar numa fase agora, onde eu vou falar para você sobre competências, ou seja, sobre atribuições, o que cada um dos integrantes lá do conselho faz. Ah, professor, mas isso é importante saber? Depende. Você quer ter o seu nome no hall de aprovados? Se você quer ter, sim, é importante. Do contrário, não. Agora, sigam firme aqui comigo. Pode ter certeza, esta não é a primeira vez que eu estou lecionando este assunto para um conselho. Eu já lecionei para outros conselhos regionais e a minha experiência, gente, não é que eu seja mais capacitado que você, mas a minha experiência, sim, ela vai contar muito na hora da nossa preparação, tá bom? Então, feitas estas colocações, simbora com o Velho Galante original. Então, estamos aqui para estudarmos a resolução número 50 de 2018. Trata-se do regimento
Trata-se do regimento interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Gente, repito, olha a sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Meu amigo, é a sede. Então, mire seus olhos aí nestas imagens e profetize na sua vida. Vou trabalhar no Conselho Regional de Medicina do Ceará e vou chamar o professor para passear aqui no Ceará com tudo pago. Inclusive o nosso diretor de vídeo, o Valmir, também. Vai todo mundo pago por vocês. Mas vamos lá, sem mais delongas. Gente, como eu disse a vocês, chegamos naquele momento turbulento do nosso curso. Ah, professor, eu detesto saber o que faz, então, ali cada um dos órgãos. Não faz isso, não. Não faz isso, não, porque você está decretando a sua derrota. Então, vamos aqui falar sobre atribuições. Vamos falar, então, especificamente sobre as comissões, tá? Vamos falar, então, sobre as comissões no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. A primeira coisa que nós precisamos saber, que é muito cobrado em prova, a primeira coisa, quais são, então, os tipos de comissões que nós temos no conselho, tá? No conselho. Então, olha só, nesse caso, primeira coisa que você precisa saber, quem designa as comissões? As comissões são designadas pelo plenário do conselho, tá? As comissões, elas possuem tarefas específicas. E estas comissões, nos termos do nosso regimento, elas podem ser permanentes ou temporárias. Opa, duas informações aqui que são excelentes para estarem na nossa prova. Então, quem vai designar as comissões? É o plenário do conselho. Então, muito cuidado com isso aqui. E quais são os tipos de comissões que nós temos? Permanentes e temporárias. Pronto, duas informações que poderão ser exploradas na nossa prova. E tomara que seja, porque desta forma nós vamos dar uma voadora e vamos acertar a questão. Avançando um pouquinho mais, tá bom? Vamos falar sobre as comissões como um todo. Vamos conhecê-las, tá? De acordo com o seu grau de importância, de acordo com a sua presença no nosso regimento, tá legal? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre as comissões permanentes. Vamos inicialmente falar sobre as comissões permanentes. Olha, as comissões permanentes. Primeiro, qual é o órgão responsável por constituí-las? No caso, é o plenário. Olha a importância do plenário, gente, tá bom? Então, ela será constituída, né? Já são constituídas ali pelo plenário. Qual é a duração? Por quanto tempo nós teremos, então? Qual é o tempo de duração de uma comissão permanente? Ela tem a mesma duração do mandato dos conselheiros. E nós sabemos que o mandato dos conselheiros são 5 anos, não é isso? Nós aprendemos isso na aula anterior, tá bom? A única exceção, e aí você já sabe que banca ama a exceção, não é isso? Fica por conta da comissão permanente de licitação. Por quê? Nesse caso, ela seguirá aquele prazo de duração previsto na lei de licitações, que inclusive nós tivemos mudanças drásticas na lei de licitações, viu, gente? Muito cuidado com isso aí. Então, primeira coisa que nós temos que saber, comissões permanentes são constituídas pelo plenário. É a primeira informação que você tem que levar para o nosso contexto. Tem a mesma duração do mandato dos conselheiros, a única exceção fica por conta da comissão de licitação, que aí, nesse caso, a sua duração está relacionada ao que está previsto na lei de licitações. Partiu a aprovação? É isso aí. Uma outra comissão que eu quero chamar a sua atenção é a comissão, no caso, de tomada de contas. Bem, pelo nome da comissão, você já viu que não é um negócio muito bom, não, né? A comissão de tomada de contas. O que necessariamente faz esta comissão? Ela também tem caráter permanente. Eu já vi uma prova que perguntou se a comissão de tomada de contas, se ela tinha caráter provisório. Não, ela tem caráter permanente. Quantos membros fazem parte desta comissão? Ela é composta por 3 membros eleitos pelo plenário, tá bom? E qual o prazo de duração desta comissão? O prazo de duração será pelo mesmo prazo
disso, tá? Mais um detalhe que é importante para a nossa colocação. As vagas que por evento, né, as vagas eventuais que vierem a surgir na comissão de tomada de contas. No caso, estas vagas deverão ser preenchidas pelo plenário. E isso, evidentemente, tão logo ocorra a vacância. Então, o que me interessa que você leve para a prova? É que as vagas, então, ali que se verificarem na comissão de tomada de contas, elas serão preenchidas pelo plenário. Porque onde está aqui o órgão plenário, a banca vai querer te pegar aqui. Vai querer colocar qualquer outro órgão, mas você não vai cair nessa. Você é candidato raiz, candidato que vai estar entre os aprovados. Eu tenho uma outra comissão, que é a Comissão de Avaliação de Documentos. Nesse caso específico, a Comissão de Avaliação de Documentos, ela também deverá ser constituída no âmbito do Conselho Regional de Medicina, tá bom? E no caso, muitas normas que serão aplicadas à mesma são encontradas, tá, lá na legislação arquivista. Então, podemos dizer que a Comissão de Avaliação de Documentos, ela terá especificamente ali, vamos colocar assim, muito do que é tratado nesta comissão, a sua forma de atuar tem como base a legislação, no caso, tá, de arquivista. Beleza? Tranquilo até agora? Moleza, né, gente? Isso aí é mais fácil do que time sair da segunda divisão. Pelo amor de Deus, é moleza. Simbora aqui, tá bom? Bem, outra informação que eu preciso que você tenha em mente. Lembra que eu falei para você da experiência do professor? Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei para você da experiência do professor? Deixa eu te explicar uma coisa para você entender bem. Eu, enquanto professor, já atuei em outros concursos para conselhos regionais, não só de medicina. Eu, enquanto professor, quando eu elaboro um curso para você, eu não faço ao acaso, eu faço com base em experiências anteriores. E o que eu posso garantir uma coisa para você? Se tem uma coisa que banca gosta, é questões envolvendo tipos, classificações, datas, quantitativos. Então, por exemplo, eu vou falar agora aqui para você quais são as comissões que nós temos no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, que são tidas como permanentes. Isso é um prato cheio para a nossa prova. Então, você deve dar o destaque que eu vou solicitar a você. Por quê? Eu elaborei o curso para fazer o mapeamento jurídico com base em experiências anteriores, tá bom? Simbora aqui com o velho galante, então. Olha só, nesse caso especificamente, quais são as comissões permanentes que nós temos no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará? Tá bom? Então, vamos aqui a estas comissões. Eu tenho a Comissão de Tomada de Contas, a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a Comissão de Educação Continuada, a Comissão de Licitação, Comissão de Contratos e a Comissão de Avaliação de Documentos. Aqui, então, quero dar destaque para vocês. O fato de vocês saberem, então, quais são estas comissões, isso já os credenciam a acertar várias das questões da nossa prova. Então, fica aí a dica para você, tá? São estas comissões permanentes. Nós temos também, tá, chamadas comissões especiais. Isso aqui também tem previsão no nosso regimento interno. O que são estas comissões especiais? O que nós temos aqui no nosso material a destacar? No caso, nos termos do nosso regimento, as comissões especiais são, no caso ali, criadas através de portaria. Onde está a portaria? Cuidado, a banca vai querer colocar aqui, ó, onde está a portaria, a banca vai querer colocar que são criadas mediante resoluções, que são criadas mediante decreto, vão querer colocar qualquer coisa. Ó, até o nosso diretor de vídeo aqui, o Valmir, já anotou ali, então anota também, tá bom? Normalmente, estas comissões especiais são temporárias, tá? Então, elas têm caráter transitorio.
transitório e mais, são criadas por um período estabelecido e mais, para atividades específicas. Olha quantas então ali são as características das comissões especiais. São criadas através de portarias, possuem caráter temporário, transitório, são criadas para atividades específicas. Além disso, também serão criadas por um período específico. Não é um período todo ele ali, vamos colocar além do que é previsto, não. Tá bom? Então, fica aí essa dica do Velho Galante para você. Outras comissões, tá? Outras comissões podem ser constituídas? Podem. Estas outras comissões poderão ser constituídas, no caso, a critério do plenário. E quem é que faz a proposta para a criação de outras comissões? A diretoria. Opa! Então, se cair lá na nossa prova, podem ser criadas outras comissões no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará? Pode. Isso vai ser feito mediante o quê? Critério do plenário. Mas o plenário vai ter essa iniciativa? Não, a iniciativa é da diretoria. A diretoria faz a proposta e aí o que acontece? O plenário parte para cima e cria, tá bom? Eu acredito que se cair comissões, então, na nossa prova, já era. Você gabarita. Tranquilinho até agora? Mamão com açúcar, né, gente? Que mamãozinho com açúcar. Um outro órgão que é muito importante, que eu quero que você dê destaque no nosso material, são as câmaras técnicas. As câmaras técnicas, elas fazem parte da estrutura do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, tá? Nesse caso, o que são estas câmaras técnicas? No caso, são juntas especialistas, tá bom? Elas são criadas e nomeadas por decisão do plenário. Mais uma vez, destaque aqui para o plenário. Você reparou, então, que praticamente a criação de qualquer órgão na estrutura do conselho passa pelo plenário? Pois é. Então, para a nossa prova, a primeira informação que eu quero que você guarde, são juntas especialistas, são criadas e nomeadas por decisão do plenário. Qual é a finalidade? O que faz uma Câmara Técnica? Nos termos do nosso regimento, podemos assim destacar. As câmaras técnicas, elas vão emitir pareceres técnicos naquelas questões que envolvam as diversas especialidades médicas, podendo ainda atender outras finalidades. Mas a sua principal, sem dúvida nenhuma, é emitir parecer, então, técnico sobre questões, então, específicas em relação à especialidade. Ah, professor, eu não entendi. Você quer um exemplo atual? Vem cá. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, qual deve ser o posicionamento, então, posicionamento ali, né? O que eles falam? Olha, a respeito, não sei quando você vai ver essa aula, mas, por exemplo, a questão da Covid, que é uma pandemia que está no século XXI. Nós tivemos médicos, então, ali com várias especialidades, com vários procedimentos, e aí o conselho, então, evidentemente, olha, falou, olha, aqui nós temos esta e esta, né, este e este protocolo, aqui nós temos esta e esta orientação, porque o médico ele pode decidir livremente qual é, né, o seu melhor tratamento, mas ele não vai contrariar o que está no Conselho Regional. É um exemplo claro, então, de assuntos que são, no caso ali, remetidos às câmaras técnicas. Eu conheço um colega médico, o doutor Ricardo, e ele falou comigo assim, Galante, ele é endocrinologista. Ele falou, olha, chegava pessoas para mim lá na minha consulta perguntando se ela poderia tomar um determinado coquetel para evitar a Covid. Ele falou, olha, eu sou endócrino, né? Então, não sou médico sanitarista. Ele levou esta situação, então, ao Conselho Regional. Falou, olha, gente, eu sou endócrino, o pessoal está me procurando para saber se um coquetel de medicamentos lá é ou não é indicado no tratamento da Covid, coisa e tal. Aí, então, o conselho ficou sabendo que os endocrinologistas estavam sendo consultados para este fim. E aí, é claro que o conselho, então, submeteu o assunto às câmaras técnicas, que evidentemente levou a outro patamar também, porque é um assunto científico. As câmaras técnicas, normalmente, tá? Normalmente elas ficam mais no campo técnico das especialidades, tá bom? É um exemplo claro para você. Simbora aqui com o Velho Galante. Bem, agora que você aprendeu isso aí, tá tranquilão, não tá? Simbora aqui.
Quantos membros fazem parte das câmaras técnicas? As câmaras técnicas, elas serão compostas por no mínimo 3 membros, e no caso, como eles irão emitir parecer, eles têm que ter notório conhecimento da especialidade, tá? Inclusive, eles têm que ter o registro na qualificação, então, da especialidade. Por exemplo, uma câmara técnica, né, para assuntos relacionados à dermatologia, vamos colocar assim, tem que ser profissionais com qualificação em dermatologia e com amplo conhecimento nesse sentido, tá bom? As câmaras técnicas, então, são compostas, tá, no mínimo ali por 3 membros, sendo que destes 3 membros, um deles será o coordenador, tá? Então, toda a câmara técnica tem um coordenador. As câmaras, elas deverão se reunir com no mínimo 2 membros. Então, se são, tá, nesse caso, 3 membros, se são 3 membros, a câmara pode reunir, então, ali com a presença de no mínimo 2 membros, ok? Até agora tudo tranquilo, tudo mamão com açúcar, né? Pronto, de câmaras técnicas eu acredito que nós estamos, então, aqui bem tranquilinhos. Vamos falar agora sobre seccionais, e representações. Também faz parte da estrutura do Conselho Regional de Medicina e nós precisamos entender um pouco mais o que são, então, estas seccionais, o que são estas representações. A primeira coisa que eu preciso saber, qual é a finalidade de se criar seccionais ou ainda representações? Gente, a ideia é simples, é descentralizar ali as atribuições administrativas, descentralizar as atividades de fiscalização e também as atividades de promoção ética do Conselho. Esta é a principal missão. Então, nós sabemos que o estado do Ceará é relativamente grande. Já pensou um determinado profissional tendo que sair lá de Nova Russas, tendo que sair lá de Irauçuba, tendo que sair lá de Aracati para ir até Fortaleza tratar de assuntos relacionados, então, ali ao Conselho? Se eu tiver uma seccional nestas cidades, fica mais fácil eu tratar deste assunto, tá bom? E com isso, evidentemente, nós teremos o aperfeiçoamento e o fortalecimento em relação ali, no caso, aos médicos que moram fora da capital do estado. Então, podemos dizer assim, sem qualquer juridiquês, a seccional é o Conselho Regional, então, de Medicina do Estado do Ceará, é a sua representação no interior. Na capital, então, nós temos a sede, no interior nós temos as seccionais ou representações, tá bom? Quantos são os profissionais que fazem parte das seccionais? Nesse caso, gente, tá? As seccionais, elas serão compostas por, no mínimo, 6 médicos, tá? 6 médicos. 3 deles efetivos, 3 deles suplentes. Aqui eu trouxe a estrutura para você das seccionais, mas esta estrutura é mais para que você possa ter conhecimento desta estrutura. Então, as seccionais, ela possui uma diretoria. Na diretoria eu tenho o presidente, o primeiro secretário, o segundo, os servidores administrativos. Mas, efetivamente, para a nossa prova, o que mais interessa é isso aqui, ó. As seccionais, então, serão compostas por, no mínimo, 6 médicos, tá bom? Tranquilão? Até agora, mamão com açúcar. Vamos dar uma voadora nessa banca, meu amigo. Não tem problema, não. Agora é o seguinte, e a representação, professor? Faz parte da estrutura do conselho? Faz parte. Opa, a representação faz parte, sim, da estrutura do conselho. Ela será exercida por um médico efetivo e um suplente. Opa, então eu já tenho aqui, no caso, a composição da representação. Ela é composta, então, por um médico efetivo e seu suplente. Beleza? Até agora tranquilinho? Até agora tudo suave? Simbora com o velho galante original, tá bom? Olha só, seccionais e representação. Lembra que eu falei para você que banca adora confundir o candidato? Muitas estruturas que eu falei para você até agora foram criadas por portarias, não foi isso? Olha aqui a diferença. É por isso que eu falo para você, a presença de um professor que conhece a legislação, gente, faz toda a diferença, porque ele vai enxergar detalhes que normalmente outros não enxergariam. Olha esse macete aqui do velho galante original.
Seccionais e representações são criadas por resolução do Conselho Regional de Medicina. Ah, professor, bem que o senhor falou, hein? Lá atrás a criação era por portaria, aqui agora a criação é por resolução. Viu? Como eu falei para vocês, a banca vai tentar te confundir aqui. Não caia nessa não, parte para cima, tá bom? Fica aqui com o velho galante, não tenha dúvida. Professor, quem fará parte, no caso, quem fará parte destas seccionais e de representações? Olha, os membros serão eleitos entre os médicos que estão ali domiciliados nas suas respectivas sedes. Então, por exemplo, uma representação lá de Irauçuba tem que ser um médico que more lá em Irauçuba, não é isso? Suponha-se, né? Muita gente conhece aí os artistas do estado do Ceará, alguns deles, né, brilhantes, como, por exemplo, o meu cantor preferido é cearense, né? Era, infelizmente faleceu, Belchior, não é isso? E outros tantos artistas brilhantes do nosso estado do Ceará, Patativa do Assaré, não é isso? Luizinho de Irauçuba. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu quero enfatizar estes municípios, porque lá nestes municípios nós temos ali a representação do Conselho Regional de Medicina e lá deve ser, então lá deve ser o lar, a residência do médico que vai representar o conselho naquela localidade, tá bom? Então fica aí. Professor, mande um abraço para a família Camelo de Nova Russas. Gostamos das suas aulas. Um abraço a todo mundo aí, então, da família Camelo em Nova Russas, tá bom? Um grande abraço para vocês. Olha, qual é o tempo do mandato dos membros das seccionais e representações? É o mesmo tempo do mandato dos conselheiros regionais. Portanto, 5 anos, tá bom? Tranquilinho até agora? Mamão com açuquinha. Olha, as assessorias, mais um cargo que faz parte da estrutura. Mais um cargo que faz parte da estrutura. Nesse caso, as assessorias são cargos de livre provimento e são considerados de livre nomeação e também de livre exoneração. Então, nós sabemos que assessorias, então, são cargos, no caso ali, são chamados cargos comissionados, são de livre nomeação e livre exoneração. Além disso, a criação de cargos desta natureza, no caso, isso ficará por conta do senhor presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. É ele que tem a prerrogativa de criar esses cargos comissionados. Gente, eu já conversei com um presidente de conselho, não era do Ceará, era de outro estado, ele falou comigo, Galante, lá no meu conselho eu estou extinguindo praticamente 90% dos cargos comissionados. Ele entrou, o conselho na época tinha 21 cargos comissionados. Ele deixou só 2 na gestão dele. Aí logo depois, o outro presidente que assumiu aumentou para 25. Então, é uma prerrogativa ali do presidente, tá bom? Bem, nesse caso, isso é feito por portaria. Os setores administrativos, mais uma parte, mais uma estrutura da casa, tá? Nesse caso, os setores administrativos são unidades estruturais ali do Conselho Regional de Medicina. A ideia é simples. Para que serve o setor administrativo? Eles vão trabalhar na organização e no controle de tarefas específicas. Esse é o papel, então, dos setores administrativos. Então, da próxima vez que você for ao Conselho Regional de Medicina, quando você entrar naquela belíssima sede, você vai ver lá uma plaquinha escrito assessoria. Você vai falar, opa, eu sei que esse assessor aí, ele ocupa um cargo comissionado, é de livre nomeação e livre exoneração. Quando você passar por um setor administrativo, você fala, opa, aqui são organizadas e controladas tarefas específicas. Você vai dar um show naquele lugar lá, beleza? Além disso, vamos falar agora sobre algumas vinculações. O que são estas vinculações? É um assunto extenso, eu vou começar nesta aula e darei sequência nas demais, tá bom? E isso aí, gente, eu quero que vocês reconheçam aí o nosso esforço, viu? A nossa coordenadora Beth, o nosso coordenador adjunto Ney, que brilharam ali, entenderam a necessidade de termos, então, estas aulas para que vocês consigam o objetivo. Então, sozinho nós não fazemos nada, tá bom? Olha, nesse caso, quais são
quais são, então, nesse caso ali, os setores e comissões que competirão aos diretores, no caso ali, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Então, os diretores, tá? Os diretores, então, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Nós podemos, assim, então, destacarmos. Olha, no caso, o presidente, ele é responsável, então, no caso, tá? Pelo setor jurídico, pela comissão de licitação, pela comissão de contratos e pelas assessorias. Então, o presidente tem sob, né, as suas responsabilidades todos estes setores. Pronto, a banca pode perguntar isso para você assim, olha, as assessorias estão sob responsabilidade de quem? Pronto, você já sabe que é no caso aí do presidente da casa, tá bom? Temos ainda o vice-presidente. O vice-presidente, gente, ele é responsável pelas seccionais e representações. Aí vem uma prova daquela marota, aquela prova que chama prova destruidor de candidato. Eu chamo de prova Titanic. Você sabe o que é uma prova Titanic? É aquela que leva o candidato para o fundo da reprovação. E aí o que acontece? Vem lá uma prova Titanic e coloca assim na sua prova, olha, o presidente no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará é o responsável pelas seccionais e representações. Aí você vai lá e marca certo. Aí a prova Titanic, nesse momento, faz um furo no casco e você vai para o fundo da reprovação. Por quê? Porque isso não é atribuição, no caso, do presidente. Isso é a atuação do vice-presidente. Olha como que uma banca pode tornar a sua vida um inferno. Tá vendo? Já imaginou se eu fosse o examinador? Pois é, câmaras técnicas e comissões especiais estão também sob as responsabilidades do vice-presidente e a comissão de educação, no caso, continuada também. O que está sob responsabilidade do secretário-geral? Olha, nesse caso, a comissão de divulgação de assuntos médicos, coordenação administrativa e o setor de fiscalização. Isso está a cargo do diretor, então, do secretário-geral. Beleza? Olha, professor, e o primeiro secretário, o segundo, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, e aí? Bem, nesse caso, simbora aqui com o Galante. Quais são, então, ali os setores que estão a cargos do primeiro secretário? Setor de tecnologia da informação, de registro de pessoa física e de registro de pessoa jurídica. Em relação ao segundo secretário, nesse caso, as suas responsabilidades serão estendidas ao setor de pareceres e resoluções, setor de arquivo, memorial e biblioteca e comissão de avaliação de documentos. E o primeiro tesoureiro, setor financeiro e setor contábil, ok? Aí nós temos o segundo tesoureiro, nós temos o corregedor e temos também o vice-corregedor. Nesse caso, nos termos da nossa legislação, o segundo tesoureiro cuida do setor de patrimônio e almoxarifado, o corregedor é o setor de processos éticos profissionais e o vice-corregedor é quem cuida do setor de sindicâncias. Olha aí, gente, que legal! Agora você já sabe quais são as responsabilidades dos respectivos diretores, porque todos eles aí são diretores, fazem parte da diretoria. Então, quem faz parte da diretoria, professor? O presidente, o vice, o secretário-geral, o primeiro secretário, o segundo, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o corregedor e o vice-corregedor. Então, você já até aprendeu comigo quem faz parte da diretoria. Aí sim, hein? Fazer parte da diretoria é outro nível, não é não? Professor, esse assunto cai em prova? Cai. Ah, professor, mas esse regimento é de 2018. Nós não tivemos provas ainda sobre este assunto, mas aqui o professor é raiz. Se não tem questões para você, para a gente testar de concursos anteriores, o professor elabora, porque aqui é voadora na banca. Vamos lá. Nos termos da resolução número 50/18, que instituiu o regimento interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, assinale a alternativa correta. As comissões serão designadas pelo plenário do Conselho com tarefas específicas, podendo ser permanentes ou temporárias. Perfeitíssima! A letra A está de acordo com o que nós aprendemos.
B. A comissão de tomada de contas será constituída em caráter permanente, compondo-se de 6 membros eleitos pelo plenário em sua primeira reunião ordinária, por período igual ao do mandato dos conselheiros. Não são 6 membros, são 3 membros. As câmaras técnicas serão compostas, no mínimo, por 5 membros de notório conhecimento da especialidade, exigindo-se registro de qualificação da especialidade nos termos da resolução específica do Conselho Federal de Medicina. Nesse caso aqui, o erro também está na quantidade de membros, tá? Nesse caso aqui, as câmaras, elas são compostas, na realidade, por 3 membros, estão lembrados lá? De notório conhecimento, e não 5, tá legal? As câmaras técnicas são compostas por 5 membros, né? Nesse caso aí, que elegerão um coordenador. Não são 5, são 3, estão lembrados? As seccionais serão compostas no mínimo por 10 médicos, sendo 5 efetivos e 5 suplentes. Não são 10, são 6, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. Logo, gabarito letra A. Belezinha? Tranquilão, não é isso? Então, só para terminarmos o assunto aqui, ó, qual foi hoje o nosso contexto aqui? Como eu falei para vocês, nós falamos então sobre a estrutura, falamos então sobre o que cada um é responsável e com isso nós avançamos muitíssimo, ok? Bem, encerramos mais um bloco. Um forte abraço no seu coração, ótimos estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bem, tudo bem com vocês? Gostaram aí? Foi uma aula, então, sobre uma legislação muito específica. Inclusive, eu vou lançar, se Deus quiser, um PDF deste assunto lá na minha plataforma Hotmart, para que vocês possam, então, ter acesso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença logo às essa hora da manhã. Tchau, tchau.